Não consigo entender a morte das minhas irmãs em menos de uma semana pela Covid. Será que foram para ajudar nessa transição do planeta ou realmente já estava marcado esse desencarne, esses desencarnes tão perto dessas duas irmãs? A desencarnação é sempre um fenômeno muito amargo, muito difícil. Aceitar a partida dos entes queridos é sempre bem difícil, bem difícil. Mas a desencarnação, ela não necessariamente ela precisa ser por um determinado gênero de desencarne. Eu posso desencarnar de acidente de trânsito, de uma Covid, de um acidente aéreo, posso ter um aneurisma. Existem várias causas que podem levar uma pessoa a desencarnar. Quando nós estamos vivendo um período de pandemia, muitas outras causas de morte que poderiam estar acontecendo, elas são reduzidas porque as pessoas estão desencarnando por uma outra via, que é a via da Covid. Então, o que a gente observa nesse caso? Se você for pegar a estatística de desencarne no Brasil hoje, houve um aumento? Houve. Houve um aumento de casos de morte no Brasil, é verdade. Mas se você for olhar, houve outras causas de morte que diminuíram porque a da Covid aumentou e acaba dando uma certa compensada nesses números. Se eu não me engano, o percentual de crescimento de óbitos foi de 12% nesse período agora da Covid-19. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que a gente está substituindo determinadas causas de morte pela Covid. Suas irmãs desencarnaram de Covid num intervalo muito curto, mas elas podem realmente não estarem programadas para desencarnar dessa forma. Foi aproveitado o período da Covid para que elas desencarnassem. Poderia ter sido um acidente de trânsito, poderia ser situações distintas, uma de um acidente de trânsito, a outra de um aneurisma. Mas como a Covid ela abre um espaço para que esse fenômeno aconteça de maneira mais franca, acaba se aproveitando esse expediente e as pessoas acabam desencarnando. Aí você pergunta, por que será que isso aconteceu? Será para ajudar nessa transição? Pode ser. Nós temos que ter em mente que a vida continua para sempre. Nossos entes queridos que desencarnaram estão libertos, estão livres, retornaram para o mundo espiritual. A vida continua. Essa é uma verdade inconteste. E é exatamente isso que a gente precisa se convencer. A fronteira da vida não é a morte. A vida não tem fronteira. Quem tem fronteira é a existência. Mas a vida continua para sempre. Quando a gente se convencer de tudo isso, vai ficar mais fácil a gente agasalhar dentro do nosso coração essa ferida difícil, difícil mesmo, que é a gente aceitar a partida das pessoas que a gente tanto ama. É a imortalidade da alma, a compreensão da continuidade da vida, que nos dá a força que a gente precisa para superar esses momentos tão amargos e dar a nós a condição de podermos ultrapassar essas partes tão difíceis durante o nosso processo de existência na Terra.